Hoje vamos falar sobre naming, como transformar o nome do seu produto em um ativo estratégico para o seu negócio. Bora lá? Depois da vinheta. Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marca e hoje, como você já viu antes da vinheta, nós vamos falar sobre naming, especificamente sobre usar um nome de produto ou nome de serviço como um ativo estratégico para o seu negócio. Sabia que dá para fazer isso? É bem comum, inclusive, em alguns segmentos, que se crie nomes para algumas coisas, para produtos, serviços, setores, e se use isso como ativo estratégico, como argumento de venda, inclusive, dentro de um processo, dentro de um discurso de marca. Isso acontece porque ter um nome exclusivo, ter alguma coisa nomeada, pode ser um jeito de se diferenciar dentro de um cenário extremamente competitivo. Então vou trazer um exemplo aqui de um cliente nosso, cliente do agronegócio. Toda empresa de agronegócio, principalmente que vende sementes, tem um setor que chama TSI, Tratamento de Sementes Industrial. Ó, eu fiquei bom nesse negócio. Esse TSI, ele é onde é feito, obviamente, o tratamento das sementes. Elas são beneficiadas, é colocado nutriente, é colocado ali os defensivos para que ela tenha os seus melhores resultados, para que ela traga os melhores resultados ali, para que ela tenha boa rentabilidade, boa produtividade, enfim, todas essas coisas que são muito importantes para o agro. Só que todas as empresas têm um TSI. Quando você pega esse TSI, e foi uma das nossas estratégias, tem uma das marcas que é vista como pioneira, que foi pioneira dentro do seu mercado, você pega esse TSI e dá um nome exclusivo para ele, você aumenta a sua percepção de valor, porque todo mundo tem TSI, mas só eu tenho esse TSI específico. Então esse é um grande ponto. Assim como, se você gosta de futebol, certamente você vai entender do que eu estou falando. Todo mundo tem goleiro, só o São Paulo tinha Rogério Ceni. Então esse é um ponto muito relevante. É um diferencial, é um jeito que aqui eu fiz uma brincadeira, mas sim, é uma maneira de você trazer isso. Todo mundo tem TSI, mas só eu tenho este TSI que trabalha de uma maneira específica e tudo mais. A mesma coisa nós da Salcio usamos quando pegamos a nossa metodologia e damos a ela um nome, espelho de marca. Então você tem um nome como um ativo estratégico que te ajuda a construir. É muito importante a gente lembrar disso. O nome, ele não é por si só um diferencial estratégico, mas ele é um ativo estratégico ao te ajudar a construir uma determinada percepção de marca, aquilo que você quer construir na mente do teu público. Então, nessa empresa do agro, a ideia é passar uma sensação de pioneirismo tecnológico. Pô, pioneirismo tecnológico, eu ter um tratamento de semente industrial que ninguém tem, faz todo sentido para mim. No caso da Salcio, o nosso objetivo é passar uma sensação de proximidade. Então, o método espelho de marca vai fazer todo sentido, porque é um olhar para o espelho que vai permitir com que você enxergue aquilo que tem de melhor dentro de você e nós servimos como espelho, proximidade. Então, sempre pensar dessa forma. O nome do produto, do serviço, do setor. A gente já trabalhou com empresas gráficas, por exemplo, onde a gente sugeriu que se criasse um nome para o setor de desenvolvimento de tintas, de cores. Por quê? Para dar uma percepção exclusiva para aquilo, que se cria cores exclusivas num processo único, porque era o objetivo do posicionamento. Então o nome ele pode ser sim usado como ativo estratégico e como argumento de venda. Só que esse nome ele naturalmente tem que ter alguns pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos? O primeiro deles, ele deve trabalhar a favor do posicionamento, ele não é o posicionamento. Então, o espelho, ele trabalha a favor de proximidade. Eu vou usar aqui o meu exemplo, porque o exemplo dos meus clientes eu não posso usar, porque eu vou estar colocando aqui, expondo aqui a estratégia deles. Mas o espelho de marca fala muito sobre proximidade. Esse é o grande ponto, e ele ajuda a gente a dar essa percepção, sem ser algo muito travado. Então, o primeiro ponto é isso, o nome deve atuar como um vetor do posicionamento. O segundo ponto é, esse nome ele deve ajudar
a explicar o produto. Então, quando eu falei do espelho de marca, eu falei que durante o processo é como se você olhasse para o espelho para entender o que você tem de melhor e reforçar isso, trazer isso para fora, trazer isso à tona. É o que se faz num espelho. Então, de novo, ele deve trabalhar nesse sentido. Se a percepção que você quer gerar é de tecnologia, talvez um nome artificial, um nome inventado, faça muito sentido, com letras, números e tal. Talvez isso faça muito sentido. Então, são essas coisas que a gente vai trabalhar para ter um bom nome para um produto. Isso vai servir para produtos extremamente técnicos, tal como para produtos mais conceituais, para momentos mais conceituais, desde que seja trabalhado no direcionamento correto. E aqui na Salsa a gente tem uma metodologia de naming, já foi muito bem explicado em outro vídeo, que a gente consegue entender a necessidade desse nome, para onde ele será usado, a necessidade do posicionamento que esse nome vai ajudar a reforçar, para que se crie um nome. Eis o grande ponto. Nome não é só para marca. Eu acho que esse é talvez o melhor ponto desse vídeo. Ter um bom nome, ter um nome que trabalha estrategicamente a favor do seu negócio, não é só na marca. Pode ser nos produtos, pode ser nos serviços, pode ser para envelopar uma determinada solução que você tem e que às vezes até é meio comum no mercado, mas que ninguém fez isso ainda. E em determinados momentos pode até se tornar algo obrigatório. Eu vou te falar, nas consultorias de branding é muito comum que elas tenham uma metodologia que seja uma metodologia proprietária com o nome registrado de marca. Então eu também não poderia deixar de fazer isso, porque se tornou um item obrigatório. Quando todo mundo faz, se torna um item obrigatório. É claro, pensando estrategicamente, eu pego esse obrigatório e faço com que ele trabalhe a meu favor também estrategicamente. Mas em alguns cenários pode ser obrigatório ter esse nome e aí é uma coisa muito importante. Já que é obrigatório, já que eu tenho o que fazer, vamos fazer bem feito para que isso me ajude a construir a percepção de marca que eu quero construir. Beleza? Esse vídeo fez sentido para você? Então eu vou deixar um pequeno checklist aqui para você. Primeiro ponto, você quer saber se você pode ter um nome como ativo de marca para o seu negócio? O primeiro item é você identificar. Eu tenho algo no meu processo, ou eu tenho algum produto, serviço aqui, que eu posso dar um nome diferente? Que eu posso trabalhar isso? Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse nome poderia me ajudar a reforçar o posicionamento? Muito bom, é um fator bem relevante. E terceiro, será que o meu cliente veria valor nisso? Se você tem resposta para essas três coisas e as três respostas são positivas, pode ser que faça muito sentido para a tua empresa, para o teu negócio, estrategicamente falando, ter um nome para o seu produto ou serviço, um nome diferente, pensado para ele, que te ajude estrategicamente a reforçar o seu posicionamento e a vender melhor para os seus clientes, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita o momento e me chama para a gente bater um papo sobre esse nome, beleza? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!